Faltam exatamente 10 dias para Portugal ter um novo governo. O Executivo, liderado por Luís Montenegro, toma posse a 2 de abril. O PSD já tem as prioridades definidas para a governação e conta com uma almofada financeira garantida pela política de contas certas do governo de António Costa. É um excedente orçamental de cerca de 3 mil milhões de euros que pode permitir despesa adicional. A começar pelas forças de segurança, com a atribuição do suplemento de missão à PSP e à GNR. Luís Montenegro garantiu que essa seria uma das prioridades. Depois, os professores. A AD quer começar já este ano a devolver o tempo de serviço que esteve congelado. Por ano, a medida custa 60 milhões de euros e a ideia é devolver esse dinheiro ao longo de 5 anos. Na área da saúde, Luís Montenegro quer implementar o prometido plano de emergência no SNS. Vai ser apresentado nos primeiros 60 dias de governo. E na área fiscal, há a prometida redução de impostos para a classe média. Chegados aqui, há várias interrogações. O governo da AD vai governar com o orçamento do Partido Socialista, que está em vigor. E será que a almofada financeira dá para cobrir este expressivo aumento da despesa do Estado? Terá a AD de apresentar um orçamento retificativo antes de desenhar o primeiro orçamento? São perguntas a que vamos tentar responder com o nosso próximo painel de convidados. O João Duque, economista e comentador SIC, e também o Pedro Brinca, economista. João e Pedro, muito boa tarde. João, vou começar por si e para nos explicar por miúdos o que é que significa ter um excedente orçamental que pode chegar a 1,3% do produto interno bruto em 2023. Bem, de facto, apresentadas as contas pela Direção-Geral do Orçamento e em base de não contas nacionais, mas de base de contabilidade pública, há uma diferença de 10.500 milhões de euros entre aquilo que estava projetado e aquilo que foi arrecadado como saldo. Isto é, estava previsto um saldo negativo de um orçamento na ordem dos 3.100 milhões de euros e conseguiu-se um excedente de mais de 7.500. Portanto, nós estamos a falar de uma diferença entre ter um déficit previsto e termos um excedente em termos de contabilidade pública. Agora vamos ver em que termos de contabilidade nacional o que é que isto resulta. De qualquer das formas, há uma grande diferença. E essa diferença conseguiu-se por duas vias. Por um lado, arrecadou-se mais receita do que estava prevista, mas também se... À conta de? À conta de mais impostos. A economia cresceu bem, a inflação ajudou e, portanto, quando se juntam os dois fatores, que é crescimento real com crescimento de preços, como muitos impostos são cobrados na base do valor, mais acabamos mais dinheiro temos. E, portanto, de facto, houve um aumento significativo da receita, nomeadamente a receita fiscal, e também houve uma contenção de custos variados. Sempre o investimento, portanto, o investimento foi quase metade da poupança, face à prevista, mas houve também poupança noutras áreas. Por exemplo, a própria despesa com o pessoal foi poupado face àquilo que estava orçamentado mais de 800 milhões de euros. E, portanto, quando se olha para isto e quando se comparam estes valores com valores que se afiguram ou que foram apresentados como possíveis impactos de custos, como, por exemplo, a recuperação do tempo dos professores, que se fala de 60 milhões para o primeiro ano, num total 300 milhões, portanto, seriam 20% daquilo que seria o efeito previsto para a reposição dos professores nos próximos 5 anos, o que significava que no total seriam 300 milhões de euros, o que quer dizer que 20%, um quinto, seriam 60 milhões. Portanto, quando se percebe que um orçamento que poupou na despesa com o pessoal mais de 800 milhões de euros, se pensa que o acréscimo para uma reposição de professores é na ordem dos 60, significa que aparentemente há muito espaço. E, portanto, eu compreendo que alguns socialistas estejam desagradados com esta poupança, que era uma poupança que não estava prevista, que tem um benefício, de facto tem um benefício, a meu ver, é um benefício importante, mas marginalmente eu também tenho alguma dúvida que venha beneficiar tanto a República, porque o grande benefício é uma redução muito significativa no peso da dívida pública e, através dessa redução, das melhores condições que temos para a emissão de nova dívida. Isto é, o custo do dinheiro a Portugal, com uma dívida menor, será supostamente mais barata e, portanto, nós teremos condições para, de uma forma mais folgada, ir ao mercado e, por outro lado, ter melhores condições de remuneração. Portanto,
Eu compreendo que talvez tenha havido aqui uma intenção do Fernando Medina de tentar apresentar umas contas absolutamente irrepetíveis. Eu acho que é difícil Portugal ter uma performance desta natureza com um excedente orçamental desta dimensão. Devo dizer que há 10 anos atrás era absolutamente impensável. Se me perguntassem se Portugal era possível ter uma execução orçamental... Impossível. Tirem... Nunca tinha tido. Nunca aconteceu, mas imaginar que isso é possível era inimaginável. Portanto, compreendo. Acho que talvez tenha havido, e eu compreendo algumas críticas dos socialistas, particularmente quando veem que isto foi usado como um argumento político muito forte pela oposição, a ponto de fazer com que os socialistas perdessem as eleições. Poder. Portanto, eu compreendo-os, não é? Pedro Brinca, considera que houve aqui algum excesso de zelo por parte do Ministro das Finanças, que agora cessa funções, Fernando Medina? Vamos lá ver, eu começava pela Foi demasiado bom aluno? Não sei, eu começava exatamente pela última observação do João Duque, não é? Este excedente permitiu, de facto, Portugal baixar dos 100% da dívida sobre o PIB. E isto elevou o rating da República, ou seja, a dívida portuguesa é agora um ativo de maior qualidade. Ora, isto abre imensos mercados relativamente à capacidade de compra da dívida portuguesa e a consequência direta é que nos podemos financiar a níveis mais baixos, a custos mais baixos, numa altura em que as opiniões estão lentamente a mudar, inclusive a minha, relativamente àquilo que será a taxa de juros de longo prazo. Os economistas têm vindo sucessivamente a atrasar a previsão de quando é que as taxas de juros poderiam voltar para valores, já não digo iguais aos 2019, mas pelo menos bastante mais baixos, e aquilo que se fala agora cada vez mais é que o abrandamento e a descida das taxas de juros será mais tarde, mais devagar, os custos da dívida, consequentemente, também serão maiores. O que é que será o mais tarde? Bem, é assim, o cenário central, há um ano atrás, por esta altura, ou se calhar um bocadinho antes, em janeiro, estávamos a esperar que baixasse no verão que passou. E aquilo que aconteceu foi que os números de janeiro e fevereiro mostraram a inflação a crescer outra vez em Espanha e em França, por causa dos mecanismos de indexação salarial. Em Portugal é sempre tudo um bocadinho mais tarde, normalmente foi em março. E o que é certo é que não houve essa descida. Pelo contrário, não é? As taxas ainda subiram um pouco mais, só atingiram o seu pico no fim do verão e agora a previsão central é que elas possam começar a descer em maio e junho, quando há 2 meses atrás as previsões da generalidade dos atores dos mercados financeiros é que elas tivessem a sua primeira descida este mês. Eu nunca fui muito crente nisso, mas era nisso que acreditavam os mercados. Por isso, nesse sentido, há aqui um fator positivo óbvio. Fernando Medina também disse mais coisas acerca da gestão orçamental. Foi há coisa de um ano, ou um pouco menos de um ano, que disse na televisão, também num debate televisivo, que o problema de muitos ministérios não era dinheiro, era outra coisa, não é? E subentende-se que o problema era gestão. Eu creio que, de facto, poderá haver muitas melhorias, se calhar, dos serviços também por essa via. Creio que este será, sem dúvida, o maior superávit em democracia. Acho que tudo aponta para aí, amanhã saberemos de certeza, mas creio que será. Acho que isso deve essencialmente a 3 pontos. Um tem a ver, lá está, como o João também já disse, a evolução benéfica da receita fiscal. Nós só em IVA e IRS estamos a falar de 10% a mais do que estava previsto em sede de IVA, 13,6% a mais daquilo que estava previsto em sede de IRS. Creio que, por outro lado, a despesa, a execução em muitas áreas do orçamento ficou bastante aquém daquilo que estava orçamentado no Orçamento de Estado, 23, o que também nos leva a questionar um bocadinho para que é que serve esta discussão toda do Orçamento de Estado. Andamos aqui a discutir rubrica a rubrica quanto dinheiro é que vai para a saúde, quanto dinheiro vai para a educação, e depois vai-se à discussão orçamental e as coisas, este ano, por exemplo, ficaram 4,3 mil milhões abaixo daquilo que estava orçamentado. E, por último, numa questão que eu acho que é bastante importante e que é bom lembrar, foi que na década de 2010 a 2020, por vicissitudes várias, na primeira metade da década por causa da questão do ajustamento e do programa da Troika, na segunda metade as economias ainda estavam a recuperar e terá sido talvez uma decisão mais política e mais autónoma dos governos que presidiram, mas que eu apoio, pelo menos em termos de nível da despesa. O que é certo é que a concretização da composição da despesa em termos de investimento público foi bastante negativa. E tivemos níveis historicamente baixos de investimento público que, segundo as verdades analistas, não era suficiente para manter a qualidade das infraestruturas. Nós tínhamos quase que escolas e hospitais aqui de podre. Ora, pois este ano o Governo executou precisamente apenas 75% do investimento que estava previsto em Orçamento de Estado, cerca de 2,56 mil milhões de euros. Isso tudo explica este dinheiro todo em excedente orçamental. Mas, Medina, antes de dizer isso, só dizer que
Um dos itens onde houve uma mais baixa taxa de execução de investimento público foi precisamente na saúde, 43,2%. Não é? Tivemos aqui na administração escolar, no ensino básico e secundário, 27,9% e, por exemplo, para o Metro Lisboa, cerca de 48,6%. Não é? Mas Medina também disse outra coisa, porque em 2019 era importante voltar a meter investimento público no Orçamento de Estado e havia que pagar esse custo político de o fazer, porque isto político é feito de escolhas e se vamos meter investimento público, se calhar há outros setores que não vão receber. O que é certo é que veio uma pandemia e veio um PRR. E esse PRR foi quase todo, ou uma boa parte, ou a fatia de leão, para cumprimentar aqui o meu amigo João Duque, a fatia de leão do Orçamento de Estado foi precisamente para o Estado. O que permitiu ao Estado tirar o tal investimento público do orçamento e fazer a consolidação orçamental. Okay? Pois foi o próprio Medina, este ano, e faça-se justiça antes ainda da queda do governo, que lançou o tema dizendo que a partir de 26, 27, que é quando acaba o PRR, é preciso arranjar espaço no Orçamento de Estado para investimento público. E penso que esse será o desafio. Se estivéssemos aqui a pensar numa perspectiva de longo prazo, esse será o desafio de ver como é que vai haver um Portugal pós-PRR em que haja espaço no Orçamento de Estado para investimento público. Agora, sabemos que temos provavelmente um governo a 6 meses, este longo prazo conta muito pouco e a discussão será toda sobre as próximas semanas e os próximos meses. João, o facto de haver este excedente, ao que tudo indica, e só amanhã, volto a dizer, que vamos ter essa confirmação de 3 mil milhões de euros, isto de uma maneira geral dá para acomodar todas aquelas promessas do governo de Luís Montenegro, aumentar professores, aumentar forças de segurança, aumentar oficiais de justiça, aumentar médicos? Se eles fizeram bem as contas e com os números que apresentaram, tendo em conta o faseamento, daria que sim, para já, porque isto não é para fazer tudo nem apresentar a conta de uma vez só, num ano só. Agora, mais uma vez, o atual orçamento, e nós estamos a falar do orçamento, de 2023, teria suportado, muito provavelmente, o início de um pagamento, nomeadamente a reposição dos professores, a compensação dos polícias, etc. E porquê? Porque só para dizer uma coisa. A reposição do tempo integral dos professores foi algo que, e corrijam-me se estou enganado, foi aprovado no Parlamento em 2017, para aí, ou 2016. Não ficou aprovado na altura, era como é que se fazia. Exatamente. Já andamos desde essa altura a discutir quando é que se faz. Quando é que se faz. Mas isto para dizer que a previsão de, por exemplo, lá está, os professores serão 300 milhões. Esses 300 milhões não são feitos num ano só, mas, mais uma vez, haveria espaço para se acomodar isto. E, apesar de ser muito importante, e de facto é muito importante que Portugal tenha baixado o nível da dívida pública para enfrentar aquilo que vai ser chamemos-lhe assim, o desmame daquilo que é a política monetária que foi anterior, do quantitative easing, e que agora vamos entrar numa fase, nomeadamente, da não recompra de títulos que se vencem, que estão na carteira dos bancos centrais. Isto quer dizer que o Banco Central Europeu, quando se vencem obrigações do Tesouro emitidas por Portugal, não vai recomprar e, portanto, não vai ao mercado voltar a financiar a República Portuguesa. O que quer dizer que Portugal, se quiser ir ao mercado, tem que contar exclusivamente com o mercado mais reduzido daquilo que são os investidores não públicos, portanto, digamos, não bancos centrais. Portanto, vai aumentar a dificuldade de colocação da dívida e, portanto, por aí o preço é possível que suba um bocadinho. É de facto, muito importante essa redução. A pergunta é, se em vez de termos tido um excedente de 3 mil milhões, tivéssemos 2 mil milhões, isto faria uma grande diferença, muito provavelmente não para efeitos de dívida, e teria talvez feito a diferença em termos políticos e em termos de satisfação dos portugueses com a política do governo atual. E é por isso que eu compreendo alguma crítica e algum mal-estar dos socialistas. Agora, beneficiou, aparentemente, terá beneficiado a oposição, que agora, se calhar, com muita facilidade, com 2 ou 3 penadas, não é? Satisfaz uma série de grupos e ficará com os louros, mas culpa de quem estava no governo. Pedro Brinca, é possível acomodar todas estas intenções, promessas do governo de Luís Montenegro sem pôr em causa as contas públicas e a credibilidade do país? Eu diria que o maior desafio aqui é que muitas destas medidas que são estruturais tipicamente teriam o seu impacto e a sua viabilidade num período mais alargado. Nós não podemos esperar, por exemplo, baixar o IRC hoje e com a perspectiva
de que em 6 meses podemos ter um governo que muda tudo outra vez. Isto aconteceu. Durante a PAF, na altura de Passos Coelho, houve um acordo sobre o IRC com António José Seguro, que era na altura líder do PS, sai António José Seguro, entra António Costa, em 2015 rasga o acordo e altera o IRC tudo outra vez. Ou seja, é tão importante, por exemplo, na questão do IRC, na baixa do IRC, que está previsto, são 2 pontos percentuais ao ano nas taxas estatutárias nos próximos, já não sei quantos anos. É tão importante o nível das taxas como é importante a estabilidade. Porque ninguém vem investir em Portugal um plano, será, 3, 4, 5 anos, se achar que a taxa vai durar 3 ou 4 meses. E que muda, sim, pronto, e que muda muito frequentemente. Aí está uma enormíssima dificuldade. Isso aplica-se a tudo, a estabilidade é algo essencial. Eu acho que há 3 pactos de regime, se me permite, há 3 pactos de regime que eram importantíssimos, que houvesse sentido de Estado, de todos os partidos, principalmente aqueles que têm responsabilidade maior na governação, que pudessem assumir. Um é claramente na Justiça, e esse parece-me mais provável de acontecer. Aquilo que aconteceu na questão da admissão, que levou à admissão do Primeiro-Ministro, aquilo que aconteceu na Madeira, os problemas sistemáticos que nós temos no direito, nos tribunais administrativos ou fiscais, a lentidão dos tribunais nessa área. Eu acho que aí, creio que existe um certo consenso, pode ser que haja alguma margem para esse acordo de regime existir e introduzir uma reforma que seja duradoura e não seja revertida logo no próximo ciclo eleitoral. Mas há 2 dossiês que para mim são importantíssimos. Um com fortíssimo impacto social e outro com fortíssimo impacto da dinâmica de crescimento que nós precisamos. Portugal está na cauda da Europa das previsões para os próximos 2 anos no seu escalão de rendimento, com países com rendimento per capita em paridade de poder de compra parecido com Portugal. Portugal está na cauda, está destacadamente cá em baixo. E o que é que era preciso para sairmos daí? Tem a ver também com a questão da competitividade fiscal. São os 3 dossiês que eram precisos, na minha opinião, haver um consenso. Pedro Nuno Santos já disse que não está aberto a formar consensos de regime, pactos de regime. Creio que na Justiça talvez não seja bem assim. Creio que não vai acontecer na habitação. Creio que não vai acontecer na área da fiscalidade. Esta incerteza irá continuar a mudar e creio que essa incerteza traz os problemas que sabemos que tem trazido no mercado de arrendamento. Creio que tornará muito mais difícil que a competitividade fiscal se materialize em aceleração económica se não houver uma garantia de que, de facto, existe um compromisso político num espectro alargado do país para com essa competitividade fiscal. Pedro Brinca e João Duque, muito obrigada pela análise. Boa tarde.